Poucas pessoas na Bíblia conseguiram ser tão controversas quanto o rei Abias. Aliás, Abias não está entre os personagens bíblicos mais conhecidos do texto bíblico, e muitas pessoas nem mesmo já ouviram falar dele alguma vez. Se este é o seu caso, se você não conhece a história de Abias, saiba que ele herdou um reino dividido e uma nação espiritualmente instável. Inclusive, foi durante os dias de Abias que aconteceu um dos piores conflitos internos entre as tribos de Israel, que resultou na morte de 500 mil israelitas. Ao longo de sua vida e reinado, Abias experimentou situações completamente opostas. Nesse contexto, sua história ficou marcada por uma mistura de fidelidade momentânea a Deus e persistência no pecado. Inclusive, é possível dizer que o rei Abias foi alguém cujas realizações foram ofuscadas por seus fracassos. Se por um lado na Bíblia encontramos Abias enfrentando o desafio de Jeroboão, rei de Israel, em uma batalha épica onde a fidelidade a Deus e a linhagem davídica foram postas à prova, numa clara confissão de confiança em Deus, por outro lado, encontramos o mesmo Abias na posição de um rei que não foi completamente comprometido com o Senhor e andou nos mesmos pecados de seu pai. E neste vídeo, você vai descobrir quem foi o rei Abias na Bíblia e entender quais lições podemos extrair do seu reinado, considerando sua confiança em Deus no campo de batalha, sua falha em manter a pureza espiritual em Judá e as consequências de um coração dividido na liderança. Mas antes, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. Abias foi o segundo rei de Judá após a divisão do reino de Israel. O rei Abias era filho do rei Roboão e de Maaca. Seu reinado em Judá foi breve, mas marcado por um significativo conflito com o reino de Israel. O nome Abias significa meu pai é o Senhor, ou o Senhor é pai. No entanto, ele também é mencionado como Abia ou Abião. O nome Abião pode significar pai do deus Iã, ou pai do mar, ou pai do oeste. Os estudiosos acreditam que esta variação pode ser devida a um erro de escriba ou a uma alteração deliberada para alinhar o nome arcaico Abião com a devoção a Yahweh, tornando-o mais apropriado para um rei da linhagem davídica. O pai de Abias, o rei Roboão, era filho de Salomão e neto do grande rei Davi, e foi o primeiro rei de Judá após a separação das 10 tribos do norte que formaram o reino de Israel sob Jeroboão. Por outro lado, Maaca, mãe de Abias, é descrita como filha de Absalão em algumas passagens bíblicas, bem como filha de Uriel de Gibeá, no segundo livro de Crônicas, capítulo 13 e versículo 2. Essa aparente contradição pode ser resolvida considerando a grande possibilidade de Maaca ter sido, na verdade, filha de Tamar e Uriel de Gibeá, e portanto neta de Absalão. O historiador judeu Flávio Joséfo confirma que Roboão se casou com uma parente, neta de Absalão. É comum nos textos bíblicos do Antigo Testamento a palavra filho denotar neto ao localizar o ancestral mais importante de uma linhagem. O período em que o rei Abias viveu pode ser situado no século X a.C., com seu reinado ocorrendo aproximadamente entre 913 e 911 a.C. Durante seu reinado, Abias teve 14 esposas, que lhe deram 22 filhos e 16 filhas, conforme registrado no segundo livro de Crônicas, capítulo 13 e versículo 21. Asa, um de seus filhos, tornou-se seu sucessor no trono de Judá. O reinado de Abias, embora curto, foi marcado por significativos conflitos e eventos políticos e religiosos. Esse período deve ser compreendido dentro do contexto histórico da divisão do reino de Israel em dois: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, logo após a morte de Salomão. Abias subiu ao trono de Judá depois da morte de seu pai, Roboão, enfrentando assim um cenário político e religioso muito tenso. A Bíblia nos fornece um relato detalhado de uma grande batalha entre Judá e Israel durante o reinado de Abias. O texto do segundo livro de Crônicas, capítulo 13, descreve de forma específica esta batalha. De acordo com o relato bíblico, o rei Abias, com um exército de 400 mil homens, confrontou Jeroboão I, que tinha um exército de 800 mil homens, portanto o dobro do tamanho das tropas de Abias.
Porém, antes da batalha, o rei Abias fez um discurso no Monte Zemaraim, no qual acusou Jeroboão I e Israel de rebelião contra o Senhor e a linhagem davídica. O rei Abias enfatizou que Judá tinha a verdadeira adoração ao Senhor, com sacerdotes descendentes de Arão e levitas cumprindo suas funções, em contraste com Israel, que havia estabelecido um sistema religioso alternativo sob o rei Jeroboão. Ele declarou que Deus estava com Judá e que aquela batalha era uma luta entre o verdadeiro Deus e os ídolos de Israel. Em sua oração antes da batalha, ele condenou a apostasia do norte e afirmou que o próprio Deus estava com Judá como seu capitão. Embora numericamente inferior, o exército de Judá, com ajuda divina, obteve uma vitória decisiva sobre Israel. A Bíblia relata que 500.000 soldados de Jeroboão de Israel foram mortos, resultando numa das maiores baixas registradas em um único confronto na Bíblia. E então, o rei Abias capturou Betel, Jezanã e Efron, consolidando seu poder. Por fim, o rei Abias morreu após um reinado de apenas 3 anos e foi sucedido por seu filho Asa. Ele foi sepultado na cidade de Davi, e sua breve menção na narrativa bíblica indica que, embora tenha tido um momento de glória militar, ele não realizou mudanças duradouras em Judá. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, e a revisão de Luciano, também da Septuaginta, sugerem que o reinado de Abias durou 6 anos, mas isso é considerado menos confiável e pode ser apenas uma tentativa de harmonização cronológica. Quanto ao legado do rei Abias, podemos dizer que ele é misto. Por um lado, ele é lembrado por sua corajosa defesa da linhagem davídica e por sua confiança em Deus durante a batalha contra Jeroboão. Por outro lado, sua falha em promover reformas religiosas duradouras em Judá e em eliminar completamente a idolatria diminuiu seu impacto como líder espiritual. Apesar da vitória notável contra Jeroboão I, parece que os momentos de piedade de Abias foram isolados e seu reinado foi marcado por impiedade. Na verdade, o rei Abias repetiu em Judá a infidelidade de seus pais, Salomão e Roboão. Nesse sentido, o escritor bíblico relata que o rei Abias cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido e que seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, como fora o coração do rei Davi, seu predecessor. Inclusive, o texto bíblico atribui à misericórdia divina para com Abias a lealdade exemplar demonstrada por Davi. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele obedeceu aos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso envolvendo Urias e Batseba, e misericordiosamente Deus preservou a continuidade de sua dinastia em Jerusalém. Inclusive, o rei Asa, filho e sucessor de Abias, tomou um rumo diferente de seu pai, e é lembrado na Bíblia como um rei reformador que fez esforços significativos para retornar Judá à adoração exclusiva do Senhor. Nesse aspecto, o contraste entre Abias e Asa destaca a importância das reformas religiosas e da fidelidade a Deus na narrativa dos reis de Judá. Sem dúvida, o reinado de Abias nos oferece um exemplo da complexidade da vida de um líder, especialmente em tempos de divisão e conflito. Embora ele tenha demonstrado uma notável confiança em Deus durante a batalha contra Jeroboão, sua vida também foi marcada por um comprometimento espiritual insuficiente e uma falha em conduzir o povo de Judá de volta à verdadeira adoração a Deus. A história de Abias nos lembra da importância de um coração inteiramente dedicado ao Senhor, pois a verdadeira vitória em nossa caminhada com Deus não se resume a momentos extraordinários de fé, mas a uma vida de devoção e obediência contínuas. Abias triunfou no grande evento do seu reinado, aquele tipo de evento que só acontece uma vez, que no seu caso foi a batalha contra Jeroboão. Porém, sua queda não se deu nesse grande teste, mas sim nos acontecimentos do dia a dia. Ele demonstrou uma grande confiança em Deus quando teve de enfrentar um exército muito maior que o seu, mas fracassou quando não foi consistente, quando não se comprometeu com a verdadeira adoração e a obediência diária a Deus. Contudo, como cristãos podemos aprender com os erros de Abias e a buscar, pela graça de Deus, uma vida que reflita o compromisso total e inabalável com Cristo. Então, começando pelo aspecto positivo do reinado de Abias,
podemos aprender que, assim como ele confiou em Deus no confronto com um inimigo aparentemente superior, somos também chamados a confiar no Senhor em nossos próprios desafios, especialmente quando enfrentamos adversários maiores do que nós. Sabemos que estamos em constante batalha espiritual e que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O império das trevas que opera neste mundo é composto por anjos caídos que deixaram sua posição original e se voltaram contra Deus, contra seus propósitos e seu povo. Os seres angélicos são maiores do que nós em força e poder, de modo que por nossas próprias capacidades não podemos vencê-los. Porém, independentemente da magnitude e da dificuldade da batalha, devemos lembrar que o poder de Deus é maior do que qualquer oposição que enfrentamos. Agora, falando dos aspectos negativos do reinado de Abias, sua falha em ter um coração completamente consagrado ao Senhor serve como um alerta para nós. Devemos examinar nossas vidas e garantir que nossas devoções e ações reflitam um compromisso total com Deus, não apenas em momentos de crise, mas em toda a nossa caminhada. Deus exige de nós um compromisso sincero, verdadeiro e completo. Não há como se comprometer com Deus apenas pela metade. Não adianta segui-lo até certa parte do caminho, obedecê-lo até onde nos convém. Ou somos fiéis a Deus, ou somos infiéis a Ele. Aqui não existe meio termo. Abias liderou uma grande batalha em nome do Senhor. Uma batalha que foi importante na história da preservação da aliança davídica e de sua linhagem escolhida. Mas no final, infelizmente, ele foi lembrado por ser um rei infiel, cujo coração não era totalmente consagrado ao Senhor. Inclusive, essa mistura de fidelidade momentânea e pecado persistente na vida de Abias ilustra o perigo de comprometer nossos valores espirituais. Diante disso, devemos ser vigilantes contra qualquer forma de idolatria ou desvio, mantendo nossa fé pura e nosso foco em Cristo. Então, ao contrário de Abias, que não conseguiu implementar reformas duradouras em Judá, somos chamados a exercer uma liderança que busca transformação espiritual genuína e duradoura em todas as esferas que nos cercam, seja em nossas famílias, igrejas ou comunidades. Além disso, o contraste entre Abias e seu filho Asa destaca a diferença que uma liderança comprometida pode fazer. Devemos aprender com os erros do passado e buscar seguir o exemplo daqueles que, como Asa, escolheram reformar e restaurar a adoração verdadeira ao Senhor em seus ambientes, em suas vidas e ministérios. Agora, escreva aqui nos comentários se você já conhecia a história do rei Abias na Bíblia, e se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, de conhecer e entender as principais doutrinas bíblicas de forma profunda, completa, mas também com uma linguagem simples e objetiva, eu te convido a estudar teologia conosco totalmente online de qualquer lugar, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário em destaque.